Meu nome é Fred Moss, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Uma área responsável por atrair fenômenos luminosos que marcam presença constante nos radares vizinhos da base aérea da capital do país. Paisagens que lembram um paraíso terrestre, o solo lunar, reserva de cristais, vestígios de comunicação entre antigas civilizações e seres de outros planetas. Além de um incrível caso de abdução envolvendo gerações da mesma família. Uma jornada dividida em 3 partes. A capital do país, que guarda arquivos secretos militares, desenhos de milhares de anos de um sítio arqueológico e, finalmente, uma região cheia de energia que atrai fenômenos ufológicos. E para que a aventura não fique pelo meio do caminho, às vezes é preciso um pouco mais do que uma simples vontade. Primeira parada. O ufólogo Fernando Ramalho aceitou meu convite para uma pesquisa de campo no mítico platô da Fazenda Brancas, um lugar que facilmente nos remeteria aos mistérios de um impressionante sítio arqueológico próximo à Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros é um dos principais hotspots do Planalto Central. Então, a gente usa a prática aqui do recolhimento de dados e essa região aqui muito antiga, uma região de 300 milhões de anos. Então isso aqui é exatamente de onde surgem os dados que são captados pelo governo, pelos militares, enfim. Amigo. Operação Prato é o codinome de uma das mais famosas ações militares ufológicas da história. Uma série de atividades secretas realizadas nos anos 70 na Amazônia brasileira. E um dos protagonistas desse episódio é o respeitado ufólogo brasileiro, editor da revista UFO e diretor nacional da Mutual UFO Network. Javaer, onde é que foram parar esses materiais produzidos pelo pessoal da operação? Bem, o Holanda nos disse naquela entrevista histórica que eles haviam produzido 2.000 páginas de documentos descrevendo os avistamentos que os militares tinham e também os civis, inclusive com mapas, croquis, com detecção de radar, um monte de coisa. Fizeram mais de 500 fotografias, a maioria delas em preto e branco, e produziram 16 horas de filmes em formato Super 8 e Super 16mm. Desses filmes, a gente não tem nada. Nós já pedimos, inclusive eu pedi ao próprio brigadeiro José Carlos Pereira que liberasse pelo menos uma meia hora. Ele prometeu que iria fazer, mas acabou não fazendo. E se ele prometeu é porque há os filmes, em algum lugar esses filmes estão. Bom, aqui são grandes arquivos da Ufologia Nacional, estão aqui no Arquivo Nacional. Sim. A gente tem casos da Operação Prato, a grande Operação Prato, temos casos da Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, temos aqui as fitas com os áudios dos pilotos. Os áudios. Isso estava aqui já há muito tempo, mas isso agora veio a público. Alô, agora aqui exatamente da Pro 270, 9 milhas. Anápolis, isso. Tá aí também?
Positivo, tá aqui, ó. Você tá vendo no radar, visual? Tô vendo no radar aqui. Entre a 9ª e a 10ª milha na Pura 270. Em 19 de maio de 1986, 21 OVNIs foram detectados nos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea, com sede em Brasília. A revoada durou cerca de 3 horas e cruzou os céus de Goiás, na região de Alto Paraíso, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Então aqui a gente tem vários arquivos interessantes que não são muito conhecidos. Tem arquivos de avistamentos de pilotos vendo objetos voadores identificados. Tem casos de quase colisão entre OVNIs e aviões. Então, aqui tem uma gama muito grande de arquivos e importante. O Arquivo Nacional está aberto a receber qualquer tipo de documento original. E ainda tem mais. Eu acredito que tem. Embora o governo diga que isso representa tudo, eu duvido. Porque isso aí cobriria 6 décadas. Agora, como é que nós chegamos à campanha pela liberdade de informação? Com o passar do tempo, a briga muito intensa por recepção de informações fidedignas passou a ser uma coisa comum ao estudo ufológico. Porque a partir do momento que nós publicamos a entrevista com o Irangê Holanda na revista UFO, outros militares graduados me procuraram. Aí eu comecei a entrevistar muitos militares no Brasil e por toda a América Latina. Com esse relato, ele disparou um processo que até hoje ele é irreversível, né? Para isso fizemos a campanha UFOS Liberdade de Informação Já. E foi através dela que nós conseguimos fazer o governo entregar até agora 10 mil páginas de documentos que até então eram secretos, dos anos 50 a 2010, que estão no Arquivo Nacional. Você vê isso aqui, povoamento bem antigo já. As pesquisas que a gente faz com a população, eles mesmos trazem casos de abdução, enfim, é uma biblioteca completa a céu aberto isso aqui. A conversa com Fernando Ramalho confirmou que os fenômenos da região e que hoje estão no Arquivo Nacional têm origem desde a década de 50. Também serviu para aguçar meu interesse nas marcas misteriosas deixadas por uma civilização antiga, sem falar numa história que envolve o contato imediato com seres de outro planeta. A maioria dos relatos do Arquivo Nacional são avistamentos de OVNIs a partir de aeronaves civis e militares. Mas um deles, que não está catalogado em qualquer documento, é nada menos que o contato direto e recorrente de uma mãe e seus filhos com seres de outra dimensão. Aí os crianças estavam brincando do lado de fora, quando de repente eles entraram em pânico. Que uma luz tinha seguido eles e que tinha atravessado telha e que tinha tentado pegar eles. Aí eu tive a feliz ideia de pedir para eles desenharem em separado o que eles tinham visto. Um dos anfitriões da Chapada dos Veadeiros é, antes de tudo, um profundo conhecedor dos cristais, da energia da região e da sua conexão com seres de outras estrelas. Eu sou ufólogo desde 1975 e eu já vi vários relatos, avistei muitas coisas. E, coincidentemente, o lugar com o maior número de avistamentos que se tem notícia aqui no Centro-Oeste é justamente Alto Paraíso. Eu sei que tu é um especialista em cristais e que tu tens uma teoria também sobre seres que têm uma base aqui. Chapada, existem 3 grandes no mundo. As 3 grandes chapadas que existem no mundo estão no Brasil. É a Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros.
Aqui nós temos ouro, a pirita, que é o chamado ouro de tolo, nós temos diamante, nós temos uma variedade de quartos achados, às vezes, no rio, lapidados pela força da água, pelo movimento. É fácil de entender o interesse dos extraterrestres na Cachoeira dos Cristais. A energia mencionada por Severo está em toda parte. Desde a formação rochosa de bilhões de anos, às águas transparentes desse paraíso terrestre, onde está uma das maiores placas de quartzo do mundo. Aqui foi uma área enorme de cristal. E a minha teoria é a seguinte, que eles vêm aqui para garimpar. Eu não tenho como afirmar, mas que a minha teoria é que eles vêm para garimpar, eles vêm. A Chapada dos Veadeiros não é apenas um lugar energético propício ao avistamento de OVNIs, mas uma região que também atrai pessoas conectadas desde muito cedo à energia de seres de outras dimensões. Susan, me conta o que aconteceu contigo em Jundiaí. Então, as crianças estavam brincando do lado de fora, como de costume. Eles estavam acostumados, foram nascidos ali, então brincavam à noite, não tinha o menor problema. De repente, eles entraram em pânico, que uma luz tinha seguido eles, e que tinha atravessado telha, e que tinha tentado pegar eles. Aí, naquele desespero, eu tive a feliz ideia de pedir para eles desenharem em separado o que eles tinham visto. Porque criança tem uma imaginação fértil, né? Mas devido ao pânico eu resolvi fazer isso. Bom, desenharam exatamente a mesma coisa. Que idade eles tinham? Entre 6 e 7 anos. Como é que elas começaram a te falar sobre o que estava acontecendo e como é que tu começou a relacionar isso a um contato extraterrestre? Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que a criança não tem como adquirir aquele tipo de informação, no caso deles, através de televisão, que eles moravam no meio do mato, eu restringia a programação de televisão deles. Então eles não tinham de onde tirar esse tipo de informação, de filmes, ou de minisséries, ou de desenhos, lá que fosse, que uma luz ia levá-los e que ele estava sendo colocado dentro de uma nave, que ele tinha estado dentro de uma nave, que ele tinha sido levado para dentro de uma nave, que ele tinha tido contato com seres que tinham passado informações para ele. Uma criança de 6, 7 anos, isso não é totalmente fora do contexto. Meu nome é David Jacobs, sou professor aposentado de História da Temple University, na Filadélfia. E estou envolvido com o fenômeno OVNI desde 1965. Então, posso dizer que quase toda a minha vida adulta foi estudando OVNIs, especialmente as abduções. É importante que as pessoas entendam que o fenômeno de abdução não é algo raro ou incomum. Ele acontece em todo o mundo, o tempo todo. E, na minha opinião, é o aspecto mais importante das pesquisas sobre OVNIs. Foi uma avalanche de acontecimentos, né? E aí a coisa teve uma sequência, né? Aí eu comecei a ver seres dentro da minha casa, o meu filho começou a ver seres na janela, observando ele, né? E assim, naquela inocência, ele falou: mãe, não se preocupe, ele é criança também. Uma das primeiras coisas que aprendemos foi que as abduções acontecem ao longo da vida de uma pessoa, desde a infância até a velhice, repetidas e repetidas vezes.
Não é um evento raro e passa de geração para geração. Então, quer dizer, a partir do momento que você sabe que uma criatura que você não sabe de onde vem, está observando o seu filho, está entrando dentro da sua casa, está participando do seu dia a dia, é um negócio assim meio estranho. Como eram esses seres que eles viam? Um dos meus filhos, ele viu, descreveu, né, como sendo a criança também, né, que os olhos... Como é que ele era? Aliens, existem aliens greys e outros tipos de alienígenas a bordo de um OVNI. Os seres parecidos com insetos, ao que tudo indica, os responsáveis por controlar as pessoas dizem que são parecidos com um louva-a-Deus. Ele dizia que parecia um camaleão. O formato dos olhos, que olhavam para um lado, para o outro, uma coisa bem diferente. Tem aqueles que lembram um pouco os seres reptilianos e tem os que se parecem com humanos. Deixa eu te perguntar, no processo de abdução, o que aconteceu contigo nesses dias, nesse dia ou depois? Eu acho que a partir do momento que a pessoa sofre algum tipo de abdução ou tem esse tipo de experiência, a tendência é que ela se feche dentro dela mesma e tente resolver essa equação. A experiência de Susan foi tão traumática que não permite a ela dar maiores detalhes sobre o processo de abdução. Aí tu veio morar em Alto Paraíso, né, na Chapada dos Veadeiros. E continuou acontecendo esses fenômenos na tua casa? Olha, eu acho que de uma forma menos intensa, né? Porque a energia aqui é completamente diferente. É como se aqui fosse o canto seguro, vamos dizer, né? São seres de uma espiritualidade elevadíssima, é uma coisa suave. Então, eles vivem entre nós, andam entre nós aqui? Sim, alguns estão aqui, eu acho. As evidências, infelizmente, nos levam a acreditar nisso. E eu não consigo me afastar dessa ideia. O que eu posso dizer é que eles viram algum movimento. Povoado que guarda segredos de milhares de anos, desenhos escavados na pedra, os chamados petróglifos, figuras que representam os astros celestes e talvez naves espaciais em movimento, verdadeiras obras de arte que podem ser fruto do contato de nossos ancestrais com civilizações de outros planetas. Por volta de 1970, alguns pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, junto com uma missão franco-suíça, chegaram aqui na região e identificaram que esse lajedo, né, o Erinito, ele tinha algumas inscrições que não eram comuns, né, daquela época, né, que era coisa mais anterior, né, da pré-história. Então as datações aqui, vamos dizer aqui do Planalto Central, elas giram em torno de 4.000 a 11.000 anos. Todo o sítio, em geral, né, ele tem diversas representações astronômicas, né? Seja de análise solar, como seja lunar. Sim. E principalmente, né, aquela mais conhecida, que é o céu, vamos dizer assim, do Homem Velho, né? A constelação do Homem Velho. Que é representada ali, vamos dizer, no cinturão de Órion. A constelação do Homem Velho é formada pelas constelações ocidentais do Touro e de Órion, nos céus de ontem e de hoje. Na metade de dezembro, quando o Homem Velho surge ao anoitecer, se inicia o verão para os índios do sul e também o começo das chuvas para a população do norte. Inclusive, o grau de inclinação... Aqui. Esse daqui. O grau de inclinação ele é perfeito. E isso daqui não foi esculpido de um dia para o outro.
Mais para baixo aqui eu vi um, aqui ó, cara. Para mim isso aqui é a representação de uma nave em movimento. Essa daqui está um pouco torta, justamente para representar o movimento. Isso é característico de pinturas rupestres, né? A representação de movimento, não só de objetos parados. Né? Sim. Estou impressionado com o que eu vi aqui no sítio arqueológico de Bisnau. São várias inscrições, desenhos, praticamente esculturas feitas na pedra, representações de coisas que vêm do céu, que estavam no céu. Será que esse povo já não estava sendo visitado por seres extraterrestres? Muitas pessoas perguntam 4 coisas. Perguntam de onde eles vieram, como eles chegaram aqui, se eles são de outra dimensão, ou se eles estão vivendo aqui, coisas assim. A resposta para as 3 primeiras perguntas é que isso não importa. Numa noite perfeita como essa, resolvi olhar o céu em busca de algum OVNI, ou quem sabe apenas de um encontro com a constelação do Homem Velho. O último ponto dessa questão, eles estão aqui ou não? Qual é o nome do planeta deles? Poderia nos interessar? Quem sabe? Não deveria nos interessar? A questão é, por que eles estão aqui?